Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Muito bem, vamos dar início ao vídeo de hoje, onde a gente fará uma leitura aqui de notícias do mundo cripto e teremos também a lição filosófica do dia. Nas notícias, o que nós destacaremos? Criptomoedas e o crime do anonimato à transparência. A blockchain que atrai criminosos pelo anonimato também deixa à mostra provas do crime para sempre. Então, já tem uns dois vídeos aí que eu venho falando, né, que quando os políticos, né, falam de criptomoedas, quando a grande mídia tradicional fala de criptomoedas, sempre abordam o lado negativo das criptomoedas, sempre abordam o uso de criptomoedas para cometer crimes, lavagem de dinheiro, extorsão, né, por meio, né, de hackers que fazem hackeamento de computadores, sistemas e exigem para liberar esses sistemas pagamentos em Bitcoin, criptomoedas. E a gente bate na tecla que a utilização da ferramenta é que vai determinar se aquilo vai ser utilizado para o bem ou para o mal. Não a ferramenta em si é que é ruim, mas sim o utilizador desta ferramenta. E muitos desses criminosos, né, que têm o costume de cometer delitos, até mesmo de lavar dinheiro, veem as criptomoedas e a tão falada blockchain como uma oportunidade de cometerem delitos, lavarem seus dinheiros e ficarem ali, né, no anonimato, desfrutando da descentralização e do anonimato oferecido pela criptomoeda por meio das negociações, em que quando a gente faz uma negociação, ela é feita de indivíduo para indivíduo e a blockchain registra a transferência das moedas, dos ativos, que saiu de uma carteira determinada, de um endereço de carteira, para o endereço de outra carteira. Mas não há identificação de quem é o proprietário dessa carteira. E, diante disso, os bandidos pensam, né, que eles poderão cometer seus crimes, seus delitos, julgar o dinheiro, né, desses delitos para as criptomoedas, jogar dentro da blockchain e ali eles estarão, né, sãs e salvos, né, da, da, das instituições de seguranças, né, e sairão ilesos do crime cometido. Aí a notícia diz para nós que o seguinte: em agosto de 2016, a corretora de criptomoedas Bitfinex foi hackeada. Como resultado, os clientes da exchange, que tem a sede em Hong Kong, perderam 119,756 bitcoins. O episódio revelou a vulnerabilidade das hot wallets, carteiras conectadas à internet, custodiadas pelas exchanges, resultando em uma queda abrupta de 20% no valor do Bitcoin à época. Então, o que é uma hot wallet? Hot wallet é uma carteira que você pode baixar para o seu desktop ou para o seu celular. E essa carteira, ela fica conectada à internet 24 horas por dia. Então, por isso que ela é uma hot wallet, é uma carteira quente, que ela mantém a conexão com a internet durante essas 24 horas diárias. Já uma hard wallet, também chamada de cold wallet, ou carteira fria, é um dispositivo semelhante a um pendrive, no qual você registra as suas movimentações, né? Elas são lançadas, as suas chaves privadas,
nesse dispositivo e ali ficam armazenadas as suas chaves privadas. Seus ativos estão na blockchain. O dispositivo tem as chaves privadas que identificam você como detentor daqueles ativos, só que esse dispositivo ele está desconectado da internet. Você só conecta ele na internet para confirmar transações. Então, a hard wallet ela é considerada um meio mais seguro de armazenar os seus criptoativos com segurança. Então, a gente sabe que em algumas situações existe um ditado popular que há males que vem para bem. A gente tem que aprender com os erros. E esse episódio de 2016 foi importante para ver as falhas de segurança que existem nas cold wallets. Que a cold wallet, que ela permanecendo 24 horas conectada na internet, ela é passível de ser hackeada por um hacker. Ao que parece, algumas das mesmas características que tornam o Bitcoin um bom meio de troca, portabilidade, durabilidade, divisibilidade, homogeneidade e aceitação, o tornam um ativo atraente para criminosos em um mundo cada vez mais digitalizado. Então, dia após dia, o nosso mundo está se digitalizando, está sendo um mundo informatizado, né? A tecnologia indo aí de vento em popa. E os criminosos, eles acompanham essas evoluções tecnológicas. E o Bitcoin, as criptomoedas, chamam a atenção desses bandidos. Contudo, além de ser uma representação digital de valor, é uma rede que só permite a sua transferência mediante um registro inviolável e completamente transparente entre os endereços que representam contas individuais. No caso do hack da Bitfinex, todos os 120 mil bitcoins foram transferidos para o mesmo endereço, fato facilmente visualizado na blockchain, o cartório digital que armazena o registro das transações. Então, acrescentar um adendo aqui e fazer uma correção. Então, são 120 mil bitcoins, porque aqui no início da notícia que tinha uma vírgula ao invés de um ponto, aí eu pensei que fosse 119,756 bitcoins, mas não, são 119.756 bitcoins. É quase 120 mil bitcoins. Então, a gente falou, essas transferências são realizadas e ficam registradas na blockchain, que é o livro razão aberto para consulta de todas. Fica ali à vista, mas fora do alcance. Você vê que a transação foi feita, mas você não sabe quem são os donos dessas carteiras. E aí, diante disso, ficou aquela incógnita. Quem que foi a pessoa que fez esse hack e roubou 120 mil bitcoins em uma paulada só? E o criminoso estava contando com um sistema criptográfico do Bitcoin para manter o seu anonimato. Né? E enquanto isso, ele ia buscando um plano, né, que subvertesse a transparência da blockchain e desse acesso à sua fortuna ilícita sem que a sua identidade fosse revelada. Então ele estava procurando um meio de utilizar esse dinheiro, esses bitcoins que foram roubados, sem que ele fosse localizado e rastreado. Ou seja, o culpado procurava uma via oculta para a economia real, para, né, transformar, converter as criptos em dinheiro fiat. E aí ele, né, queria fazer essa conversão para poder utilizar esse dinheiro no mundo real, para comprar coisas no mundo físico. Durante anos, pouco mudou. Pequenas quantias da fortuna foram transferidas usando a Darknet, que é uma estrutura dentro da internet, né, uma camada mais profunda, que só é acessível por browsers, navegadores especializados, também chamada, né, da Deep Web. Mas a grande maioria dos bitcoins, ou cerca de 80%, permanecia intocada no endereço original até janeiro de 2022. Então, ele conseguiu utilizar algumas quantias desses bitcoins, mas a grande parte, 80%, continuava lá, dentro da blockchain.
que definitivamente mudou foi o preço da criptomoeda, que cresceu por um fator de 34 vezes durante esse episódio, elevando o valor dos 120 mil bitcoins para de 72 milhões para 4,5 bilhões. Então, quando ele roubou esses 120 mil bitcoins, esses 120 mil bitcoins valiam 72 milhões de dólares. E com o passar do tempo, foi em 2016 ou 2015, né? Deixa eu conferir aqui, 2016. Então, nesse período, até agora 2022, 6 anos, ele valorizou 34 vezes. Ou seja, passou de 72 milhões para 4,5 bilhões. O cara estava com a fortuna de milhões e se tornou bilionário. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava de olho nessa situação. Muitas pessoas foram lesadas, né, perderam seus recursos, seus ativos que estavam na corretora. É por isso aquela velha fala, né? Corretora não é carteira, tenha seus ativos armazenados na hard wallet. Lugar de criptomoeda e criptoativos é dentro da hard wallet. Mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava de olho, só esperando uma oportunidade que esses bitcoins fossem utilizados para que eles ficassem no rastro dessa utilização que seria sinalizada na blockchain, e a partir dessa movimentação na blockchain, eles irem destrinchando todos os caminhos que esse Bitcoin iria traçar até chegar, provavelmente, no dono dessas moedas atuais, que foi as moedas que ele roubou. Então, o dinheiro, eventualmente, ele chegou às contas bancárias de um casal de Nova York, que usou para comprar um PlayStation, entre outros itens, né, de desejos mundanos. Foi o suficiente para o Departamento de Justiça norte-americano garantir a maior apreensão da sua história de criptomoedas. 3,5 bilhões. Com isso, Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan foram presos e acusados por lavagem de dinheiro. Provar o envolvimento do casal no furto em si é uma tarefa que ainda ilude os investigadores americanos. Então, eles conseguiram pegar eles utilizando as moedas. Agora, provar que foram eles que fizeram esse hack é o que os investigadores americanos vão ter que pelejar agora para conseguir provar. O anonimato em meio à transparência e à nova economia do crime. Os eventos que culminaram na eventual prisão do casal resumem bem a relação contraditória entre o crime e as criptomoedas. As características essenciais da blockchain, de fato, geraram novas oportunidades para os criminosos da web, aqueles criminosos que utilizam a internet. É uma oportunidade para eles, realmente. As transações efetuadas sem qualquer intermediário transferiram crimes para uma jurisdição fora do alcance da justiça. É aquilo que a gente fala, se seus ativos estão na blockchain, não tem justiça, não tem juiz, não tem mecanismo legal, nada que vai conseguir retirar esses ativos de lá, que vai conseguir resgatar esse dinheiro que foi depositado lá. Ao contrário das instituições financeiras tradicionais, o Bitcoin, devido ao seu caráter descentralizado, não se curva às ordens judiciais. E a sua implementação da criptografia impede intervenções legais diretas. Então a blockchain é descentralizada. Não tem entidade ou ente algum que consegue atuar na blockchain. Diferente dessas instituições financeiras tradicionais, em que chega o oficial de justiça lá com o mandado judicial, está congelado os ativos lá, estão à disposição da justiça. Já com as criptomoedas e o Bitcoin, não é dessa forma.
Como resultado dessas características, além do roubo das próprias criptomoedas, a economia do crime se desenvolveu paralelamente às criptomoedas na internet. Então, além do desenvolvimento tecnológico que levou, culminou na criação da blockchain, das criptomoedas, criptoativos, o crime continua em todo momento desenvolvendo aí, acompanhando os avanços tecnológicos que nós temos no mundo. A lavagem de dinheiro, mercados que vendem produtos e serviços ilícitos. Há um tempo atrás teve uma discussão grande e um problema que houve na internet, utilizando essa chamada Deep Web, onde esse hacker conseguiu movimentar alguns bitcoins e não conseguiu, devido a ter movido na Deep Web, ele não conseguiu ser rastreado. Houve um site chamado Silkworm, foi criado nessa Deep Web. E nessa Deep Web, nesse site Silkworm, você conseguia comprar qualquer coisa mesmo. Então havia um tráfico de drogas nesse site Silkworm. E a moeda utilizada para transacionar nesse site era o Bitcoin. Então eles prenderam o criador desse site, né, desse Silkworm. Ele está preso até hoje lá nos Estados Unidos. Não sei se já foi julgado e condenado, né? Acho que eu assisti um documentário e, se eu não me engano, eu acho que ele foi condenado à prisão perpétua, se eu não me engano. Mas se ele não foi condenado, ele está para ser julgado ainda, mas ele está preso. E o financiamento do terrorismo e ataques de ransomware, um tipo de software malicioso que bloqueia o acesso à informação ou alguma infraestrutura até que um resgate seja pago. São alguns dos vários crimes que foram facilitados pelas criptomoedas. Então, não é que esses crimes foram facilitados pelas criptomoedas. Esses crimes eles sempre existiram. Os resgates, né, o objetivo de angariar fundos era na moeda estatal, e com o avanço e a criação das criptomoedas, passou-se a solicitar o dinheiro digital, a criptomoeda, ao invés do dinheiro fiduciário, devido justamente a essas características peculiares das criptomoedas. Só que esses bandidos desconhecem a natureza da criptomoeda e da blockchain, pois como tudo fica registrado lá na blockchain, é uma evidência permanente. Eles podem cometer o crime, podem julgar para lá, mas está lá registrado na blockchain. E essa moeda ela vai ser rastreada. Vai ser rastreada cada movimentação que ela tiver, até que vai chegar no ponto que os investigadores vão chegar nesse criminoso. Apesar dessa realidade aparente desfavorável para autoridades do mundo afora, os mesmos fundamentos que regem a operação da blockchain também podem ser usados para solucionar crimes. Isso que eu falei, dos rastreamentos, que fica tudo registrado lá. No caso do Bitcoin, o registro de transações é permanente e compartilhado por mais ou menos 15 mil nós que processam as transações. Então fica ali por toda a eternidade na blockchain esses registros. E são 15 mil nós espalhados pelo mundo que registram e transacionam, confirmam essas transações na blockchain. Cada uma dessas transferências de valor envolve uma série de confirmações que verificam a origem dos recursos e o saldo da conta envolvida. Esse levantamento completo do histórico de cada fração de Bitcoin até sua origem foi arquitetado para impedir o chamado gasto duplo, fenômeno em que a mesma moeda é usada em mais de uma transação, mas também facilita a investigação de crimes. Então, esse mecanismo de levantar completamente o histórico da moeda, por onde que a moeda transitou, é para evitar que a mesma moeda seja gasta
duas vezes, né? Suponho que eu tenha moeda, aí eu vendo a moeda para o ciclano, e aí eu pego e é como se eu duplicasse essa moeda que eu vendi para ele e agora eu uso para vender para o Beltrano. Então eu gastei um Bitcoin duas vezes. Então esses registros são feitos para evitar esse chamado gasto duplo. Uma vez que houve essa movimentação, acabou. A blockchain não vai aceitar outra transação desse Bitcoin que foi gasto nessa transação. E diante disso, esses registros facilitam a investigação de crimes. Portanto, quem comete crimes financeiros com bitcoins está efetivamente eternizando a prova do seu ato ilícito e a compartilhando com o mundo inteiro, porque está registrado para sempre na blockchain e a blockchain é um livro aberto para todos verem. Investigadores estão usufruindo cada vez mais dessa transparência e permanência, à medida que as criptomoedas ganham popularidade, crescem os recursos e evoluem as ferramentas que expõem os crimes facilitados por esses alvos digitais. Então, o que a gente fala, a tecnologia é incessante, esse movimento da tecnologia. E essas ferramentas que expõem esses crimes vão cada vez mais aparecendo e facilitando que se identifiquem os criminosos. Então, olha mais um benefício que essa revolução cripto que a gente vivencia no mundo e é o nosso futuro, está trazendo para nós de benefício a gente rastrear aonde que um bandido está gastando o dinheiro que ele obteve ilicitamente. Que maravilha! Navegando o labirinto da blockchain. Em 2021, o Departamento de Justiça norte-americano atingiu um novo marco no combate aos crimes cibernéticos ao recuperar 85% do resgate de 2,3 milhões pago a hackers pela Colonial Pipeline, uma empresa que administra o gasoduto mais importante dos Estados Unidos. Os criminosos congelaram os controles da infraestrutura da empresa de óleo e gás até que uma quantia de Bitcoin fosse transferida. A recuperação dos recursos comprovou as parcerias entre agências americanas que investigam crimes e especialistas do setor privado. Começaram a render frutos que, aos poucos, subvertem os paradigmas que tornam a utilização das criptomoedas atraentes para os crimes digitais. Ou seja, eles congelaram lá, né, os controles da infraestrutura, do controle do gasoduto lá nos Estados Unidos e exigiram bitcoins em troca para devolver o controle desses gasodutos. E foi pago essa exigência, só que o Departamento de Justiça ficou de olho e conseguiu recuperar 85% do que foi pago a esses bandidos. Estatísticas de crime, cripto e dinheiro. Também é importante ressaltar que o noticiário costuma destacar a utilização de ativos digitais para a realização de crimes, mas seu uso ilícito representa uma proporção pequena dos crimes financeiros e uma proporção cada vez menor da utilização total dessa tecnologia. A impossibilidade de rastrear notas físicas, um fato até então incontornável pela tecnologia, garante o status preferencial do dinheiro convencional no mundo do crime. Então, se o bandido que foi esperto realmente, ele vai querer passar longe de criptomoeda, que criptomoeda é totalmente rastreável. Enquanto o dinheiro físico, o dinheiro estatal, o dinheiro fiduciário, não tem como ele rastrear esse dinheiro. A gente sabe que tem aqueles números sérios, tal, mas como que vai rastrear uma quantidade enorme de dinheiro? Não vai ter aquele número de série sequencial bonitinho. Isso aí que a gente vê é no filme, que faz aquele, né, impressão lá de dinheiro lá com aqueles números de série, tudo bonitinho, tal, marca o dinheiro aí, através disso daí, consegue pegar os bandidos. No filme funciona com uma maravilha, mas agora no mundo real aqui são outros 500. Então, a mídia precisa parar
com esse negócio de ficar divulgando criptomoeda como uma coisa ruim. A gente vê políticos, parasitas estatais, sanguessugas, colocando, enchendo a cueca de dinheiro, enchendo malas de dinheiro, guardando em apartamentos. Quando acontece isso aí, o dinheiro estatal não é ruim não, né? Mas quando acontece um fato com a criptomoeda, aí a criptomoeda é a pior coisa que existe na face da Terra. É paraíso de bandido e seres da pior espécie possível. Um levantamento do sistema de transações financeiras SWIFT, Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, realizado em 2020, concluiu que os casos identificados de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas permanecem relativamente pequenos em comparação com os volumes de dinheiro lavado por meio de métodos tradicionais. Então aí, ó, o índice de crimes cometidos utilizando criptomoedas é isso daqui, perto do que é cometido utilizando os meios tradicionais. Ainda que se leve em conta a disparidade da escala entre a oferta monetária de moedas fiduciárias e o comparativamente pequeno mercado cripto, os ativos digitais são usados para fins ilícitos em uma proporção expressivamente menor. Segundo uma pesquisa pela Chain Analysis, uma empresa especializada na análise de dados de blockchain, a proporção de transações envolvendo endereços ilícitos caiu de 0,62 em 2020 para 0,15 em 2021. Segundo as estimativas da ONU, atividades ilícitas e lavagem de dinheiro em geral representam entre 2% e 5% do PIB global. Ambos os levantamentos confirmam que o valor gerado para a humanidade por essa tecnologia é de ordens de magnitude maior do que seu impacto nocivo. Ou seja, nós temos muito mais benefícios a serem ofertados pelas criptomoedas do que malefícios. Vigilância constante. Assim como nos crimes tradicionais, os cybercriminosos continuarão a adaptar suas estratégias para superar as novas competências adquiridas por investigadores. Ainda assim, as recentes vitórias de agências de investigação evidenciaram que o balanço de poder no combate aos crimes digitais se deslocou fortemente para o lado da lei. Ou seja, eles podem, né, avançar, acompanhar a tecnologia, mas ainda assim a balança está pesando para o lado da lei. O processo de amadurecimento das regulamentações da economia de ativos digitais deve continuar a fechar as lacunas utilizadas pelo crime, principalmente no que diz respeito às vias utilizadas para transferir ilícitos da blockchain para a economia real. O anonimato nas portas de saídas do mundo cripto continuará a ficar mais escasso. Então, cada vez mais será mais difícil manter-se no anonimato das blockchains. Obviamente, essa não é uma guerra que pode ser definitivamente vencida. Os crimes digitais e a utilização de criptomoedas para cometê-los é uma funcionalidade permanente do século XXI. É algo que pode ser coibido, mas nunca será completamente eliminado. No entanto, essa é a realidade de todas as categorias de crimes que afetam as nossas sociedades, sempre sujeitas ao fluxo da maré que ora favorece o crime, ora favorece a lei. Então esses crimes, e os crimes em geral, existiram, existem e vão continuar existindo. Mas, se os bandidos pensam que eles vão utilizar as blockchains e as criptomoedas para escaparem da justiça, do cumprimento da lei, para coibir esses crimes, estão muito enganados. Criptomoedas e blockchain são os piores lugares que eles poderiam
adentrar. Antes da gente dar sequência aqui, gostaria de pedir a vocês que marquem o sininho, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, espalhem a mensagem cripto para o maior número de pessoas que vocês puderem, amigos, familiares. Vamos aumentar o nosso canal para que possamos atingir o maior número de pessoas, para levar essas informações e esses conhecimentos para o maior número de pessoas e despertá-las de vez para a revolução cripto e o novo mundo que nos aguarda. Voltando aqui, vamos dar sequência e ver isso aqui. Está acontecendo a conferência Bitcoin 2022 lá em Miami. E eles inauguraram uma estátua semelhante àquela estátua de um touro que tem lá em Wall Street. O que é a figura do touro? O touro é o símbolo do mercado em alta, daqueles que apostam no crescimento dos ativos, na valorização dos ativos, na valorização da economia, na valorização aqui das criptomoedas. Né? É escolhido o touro porque o touro ele ataca de baixo para cima, dando chifradas. E é esse movimento de baixo para cima que o mercado de alta realiza. Então eles fizeram a inauguração desse touro futurista. Eu achei fenomenal essa estátua, muito linda, muito mais bonita do que a de Wall Street. A presença pesa 1.300, a peça pesa 1.361 quilos e foi criada com patrocínio da plataforma de negociação de ativos TradeStation. Apesar de ter sido inaugurado hoje durante a conferência, o touro será transferido para Miami-Dade College Campus, onde ficará de forma fixa. A presença da estátua reafirma a força de Miami no cenário financeiro global. O futuro das finanças está aqui, afirmou Francis Soares, prefeito de Miami. Então esse prefeito de Miami, ele é um entusiasta de criptomoedas. Aí esse touro ele é todo robótico, cibernético, tem olhos azulados, né, os chamados laser eyes, que são símbolos dos entusiastas de criptomoedas. Muito bonito. Achei linda a estátua. E esse prefeito, como ele é entusiasta de criptomoeda, ele recebe o seu salário em Bitcoin. Ele propôs que fosse pago para ele em Bitcoin, para justamente aumentar a adesão dos munícipes de Miami, né, com criptomoedas e Bitcoin. E sob a gestão dele, Miami se tornou a primeira cidade dos Estados Unidos a lançar uma criptomoeda própria, chamada Miami Coin, que captou 7,1 milhões de dólares em investimentos nos primeiros meses. E ele diz que o próximo presidente dos Estados Unidos tem que ser um candidato pró-Bitcoin, para impulsionar o mercado cripto e a revolução cripto. Né, enxergar o Bitcoin como um aliado, não como um inimigo. O Bitcoin tem o poder de democratizar e criar riqueza para os pobres e aqueles que não têm acesso a bancos, que estão sendo dizimados pela inflação e pelos gastos desenfreados do governo. Quem dera se a gente tivesse políticos que fossem conscientes como esse prefeito de Miami. E ele enxerga que os governos imprimem dinheiro infinitamente, inflacionam a moeda e os nossos ganhos são corroídos por isso. Vamos passar agora para a nossa leitura filosófica
para vermos o que nós temos de ensinamentos que podem trazer para nós conhecimento e sabedoria e podemos aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e também com os nossos investimentos no mercado cripto. Assim que te levantas de manhã, diz a ti mesmo: vou me deparar com bisbilhoteiros, ingratos, ególatras, mentirosos, ciumentos e excêntricos. Todos eles sofrem dessas aflições porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Como compreendi a beleza do bem e a vileza do mal, sei que esses malfeitores são semelhantes a mim, e que nenhum deles pode me fazer mal ou me envolver com o que é vil. Tampouco posso me zangar com meus semelhantes ou odiá-los, pois fomos feitos para a cooperação. Marco Aurélio, livro Meditações, capítulo 2, item 1. Então, o que Marco Aurélio quer nos dizer com isso? Todo dia de manhã a gente levanta, né, faz as nossas meditações e já se prepara para que fatalmente a gente vai encontrar durante o decorrer do nosso dia com algum bisbilhoteiro, com algum ingrato, ególatra, mentiroso, ciumento, excêntrico. Vamos encontrar. E eles são dessa forma porque eles não sabem discernir ainda o que é bem e o que é mal. São desprovidos desse raciocínio lógico, racional. Tem algumas pessoas que elas fazem o mal para outras pessoas, têm comportamentos maléficos, às vezes não é nem porque ela é ruim, ela é má, não. Às vezes é porque ela faz isso sem perceber, porque ela não tem o conhecimento. E como nós temos o conhecimento já adquirido e arraigado em nós, sabemos discernir o que é bem e o que é mal, estamos na frente desses nossos irmãos em escala evolutiva, estamos numa situação mais evoluída que eles, tanto mentalmente, psicologicamente e em termos de conhecimento. A gente já compreendeu a beleza de se fazer o bem, quão gratificante e satisfatório para nós é realizar o bem em prol do nosso semelhante. E da mesma forma, a vileza, a vilania do mal, o quão a gente fica mal quando a gente fere o nosso semelhante, quando a gente discute, quando a gente agride com palavras, né? A gente fica perturbado. Quando a gente tem esse bem já desperto dentro de nós, enquanto a gente não reconcilia com o nosso semelhante, enquanto a gente não pede perdão, não pede desculpas pelo erro que nós cometemos, a nossa consciência não nos deixa ficar tranquilos. Mas esses irmãos, eles ainda não têm essa consciência desperta. E a gente tem que lembrar que eles são seres humanos, como nós somos. E nós somos seres humanos imperfeitos. O único ser humano perfeito que pisou aqui nesse mundo foi Jesus Cristo. E nem ele conseguiu agradar a todos os outros seres humanos desse planeta. Não somos nós que iremos agradar a todo mundo. Então, como Marco Aurélio diz, fatalmente nós vamos encontrar com esse tipo de pessoa. E aí a gente tem que ter a sabedoria, nós já temos o conhecimento do que é bom e do que é mal, para lidar com essas pessoas. E tampouco a gente deve ficar gastando energia com essas pessoas, zangar com eles, ou nutrir ódio por eles. Tem uma fala que diz, né, que
O nosso ódio é veneno que nós bebemos, nós ingerimos essa taça de veneno esperando que o outro morra. Por quê? O ódio é maléfico para nós, não para eles. Existem estudos científicos que relacionam diversos tipos de cânceres com sentimentos que nós internalizamos em nós. E o ódio é um dos principais sentimentos que nós internalizamos e é gerador de cânceres. Temos que lembrar que nós, como seres humanos, fomos criados para vivermos em sociedade, praticarmos o bem e auxiliarmos uns aos outros. Então, o que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que estejam gostando dos conteúdos que estamos trazendo neste canal. Estou me empenhando para trazer o melhor da informação do mundo cripto para vocês, né, do mundo financeiro. Tento explicar da melhor maneira possível e dentro da minha capacidade de compreensão, que vocês possam aproveitar essas informações, reter aquilo que acham que é bom para vocês, descartar aquilo que vocês acham que é besteira, que é bobeira. E, mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, comentem, enviem os vídeos, o conteúdo do canal, divulguem o canal para todas as pessoas que vocês têm apreço, afeto e carinho. Então, um grande abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo. Conto com a audiência de todos vocês. Desde já, meu muito obrigado.